Vamos começar com a 13º tema, né? Sobre... Não tô te ouvindo mais, não. Espera aí. Tô te ouvindo, não. Bem, então vamos começar agora o tema 13, né? Que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse tema, sem menosprezar todos os outros, né? Mas é um tema fundamental para a nossa fé. Porque é justamente aí que é o ápice da missão redentora de Cristo, né? A cruz é o momento em que Cristo redime toda a humanidade, né? Então, o que se pode dizer sobre a paixão e morte de Cristo, né? Que cada pecador, isto é, cada homem, todos nós, é realmente causa e instrumento do sofrimento do Redentor. Então, isso significa que todos nós somos a causa da morte de Cristo, né? Por isso, Jesus aceitou livremente os sofrimentos físicos e morais impostos pela injustiça dos pecadores, ou seja, todos nós, e neles, de todos os pecados dos homens, de toda a ofensa contra Deus. Pode-se dizer, metaforicamente, que ele carregou nossos pecados sobre seus ombros. Mas por que ele fez isso? A resposta dada pela igreja, usando linguagens diferentes, mas com um fundo comum é esta. Ele fez isso para anular ou cancelar nossos pecados na justiça do seu coração. Então, voltando um pouquinho a um assunto que a gente tinha falado anteriormente sobre o pecado original, a nossa escolha, né, a escolha dos nossos pais por sair da graça, né, a gente escolheu ser como Deus, né, e com isso a gente saiu da graça de Deus, da presença de Deus, foi um ato de infinita gravidade, né? É como numa das parábolas que Cristo fala, né, como aquele servo que tinha uma dívida impagável diante do seu Senhor. Então, isso é o pecado original, né? É uma dívida insolúvel que nós não temos como reparar. Por quê? Foi uma dívida que foi uma ofensa que nós demos, né? Que nós, com a nossa liberalidade, com a nossa liberdade, nós causamos, nós escolhemos como humanidade aplicar, né, ou nós escolhemos ser injustos diante de um ser infinitamente bom, né? Então foi um ato de injustiça infinito que nós, na nossa finitude, não conseguimos solver. Então, como era possível solver isso? Alguém, né, com uma dignidade infinita, que só pode ser Deus, né, o único ser, né, a única pessoa que tem uma dignidade infinita é Deus. Então, a única pessoa possível para pagar a nossa dívida era alguém com a mesma dignidade de Deus Pai. Então, Deus Filho, que tem a mesma dignidade de Deus Pai, precisou carregar os nossos pecados. Ele assumiu para si os pecados de todos os homens. E com isso, ele foi o nosso representante. Então, Deus Filho, ele se torna a encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo tem esse sentido fundamental na existência humana, em que ele se rebaixou e fez representante de todos os homens diante do Deus Pai. Então era necessário que Deus se encarnasse, se tornasse um de nós, por amor, para que assumisse as culpas, mesmo sem tê-las feito, como representante, e sofresse
por todas, sofresse a dor dessa reparação. Então, com isso, e através da cruz, ele cumpre a vontade do Pai, que era essa, que ele salvasse toda a humanidade. Então, é isso que está resumido aqui, né? Ele fez isso para anular ou cancelar nossos pecados na justiça do seu coração. E aí, como Jesus cancelou nossos pecados? Então, ele os eliminou suportando esses sofrimentos, que eram fruto dos pecados dos homens, em união obediente e amorosa a seu Pai, com um coração cheio de justiça e com a caridade de quem ama o pecador, ainda que ele não mereça, que procura perdoar as ofensas por amor. Então, o amor é o fundamento dessa doação total de Cristo na cruz. Então, nós não somos capazes de mover Deus. Deus é um ser perfeito e imóvel. Ele não precisa da gente para se complementar. Então, esse ato de rebaixamento de si, em vista da nossa salvação, foi um ato de puro amor. E Jesus, com essa união amorosa por amor a Deus, isso aqui é importante, né? Jesus ama Deus. Deus Filho ama Deus Pai. E por esse amor, e com esse amor, ele ama os homens. Então, era a vontade de Deus Pai, que ama os homens, que o seu Filho, que ama a Deus Pai, também amasse os homens e se entregasse por eles. Então, é através desse amor, que é um amor infinito, feito entre duas pessoas infinitas, aquele ato com infinita dignidade capaz de inundar uma realidade com uma realidade com infinito pecado, né? Porque é o pecado contra Deus. Então, é como se, vamos dizer assim, o demônio tivesse desafiado Deus. Então ele criou uma realidade em que ele ganhou os homens para si, né? Convencendo o homem a pecar. Então, meio que, vamos colocar assim, foi como se fosse um jogo de xadrez com Deus. Então, o demônio, ele conseguiu convencer o ser humano a pecar, a ser como ele, né? A se questionar sobre a presença de Deus, e colocou Deus em xeque, falando: olha, eu duvido que você consiga colocar o ser humano de volta nos trilhos, vamos dizer assim, sem ser mal, vamos dizer, sendo bom 100% do tempo. Então, com isso, Deus Pai, ele responde de uma maneira infinitamente superior à maldade do demônio, porque Cristo morrendo na cruz é um ato com amor impossível de vencer. Por isso que a gente fala que o bem definitivamente venceu o mal, porque não é possível fazer um mal que seja superior ao amor que Cristo teve na cruz. Então, todo esse processo de se encarnar, de se rebaixar, e se rebaixar, né? O fato dele se encarnar como ser humano já é um rebaixamento, dele se ter feito material para isso, e depois ainda ser o último dos homens, né? Ser aquele que foi negado pelo próprio pecador, né? É como se ele se tornou realmente um pecador diante dos pecadores. Então ele se rebaixou até onde era possível. Então esse rebaixamento foi total, esse aniquilamento de Deus, do Deus de infinita misericórdia, de infinito poder, ele foi total, também infinito nesse sentido. E quais são os frutos, né, que essa cruz carrega, né? Que aí, com isso, né, eles fazendo esse rebaixamento, e a cruz sendo esse
esse símbolo do amor, ele inverte o jogo e ele transforma o que antes era um símbolo do pecado e da infidelidade humana no símbolo total do amor infinito que Deus tem por nós. E essa transformação gera frutos, né? Então a gente chama de frutos da cruz. Então o principal fruto da cruz é principalmente a remoção do pecado, daquele pecado original. Mas isso não significa que não podemos pecar, ou que todo pecado é automaticamente perdoado sem que façamos nada da nossa parte. Então isso é interessante. Cristo, com a cruz, ele abre as portas. Ele abre as portas para que nós possamos cruzar novamente. Esse caminho, ele faz a ponte entre a humanidade e Deus, que antes estava cortada pelo pecado. Então agora nós podemos, inclusive vivos, né? Nós podemos antecipar o céu. É possível viver aqui na Terra como uma antecipação do céu. Quando a gente vive em graça, fora do pecado, nós conseguimos antecipar essa vida no céu. É o que se chama de via unitiva, né? Os santos, eles no seu processo final de santidade, eles vivem uma antecipação do céu. Eles já não vivem mais aqui na Terra, eles passam a viver no céu. Nós, né, em geral, nós estamos na via iluminativa, né? É a via do caminho que a gente precisa perseverar. Mas é possível, então, a gente viver já a antecipação do céu aqui. E quem permitiu isso foi a cruz, né? O que permitiu isso foi Jesus morrendo na cruz. Agora, expressões bíblicas e litúrgicas relacionadas a Cristo, né? A paixão e a morte de Cristo na cruz. Então elas são entendidas como o sacrifício de aliança. Então são expressões que se vinculam a paixão, né? A crucificação. Então o sacrifício de aliança, ou seja, aquela aliança do Antigo Testamento, que era aquela aliança feita por Abraão, ela é renovada agora definitivamente com Cristo. Por isso que se fala de sacrifício da aliança. Coincidentemente, eu não sei se você... na última homilia, no último domingo, ontem, né? Dia 19, a gente estava falando justamente sobre... nós estamos na fase aqui se não me engano, né? Não lembro exatamente qual era o evangelho, mas falava sobre a importância da cruz, né? Sobre esse sacrifício da aliança. Então, antes de Cristo, os judeus, como aquele povo escolhido, eles sacrificavam animais como continuidade dos sacrifícios que a humanidade tinha, que a humanidade fazia para Deus. Então os judeus, inclusive ainda hoje, os judeus eles sacrificam animais em vista da reparação do pecado original. Com o sacrifício de Cristo, nós não precisamos mais sacrificar animais, nós não precisamos mais sacrificar nada para Deus, além da nossa própria vida. Aliás, o nosso sacrifício pessoal é um sacrifício que nós fazemos particularmente. Né? Não é um sacrifício em vistas de uma salvação da humanidade, em vistas da nossa espécie. É um sacrifício pessoal, da nossa alma particular. Os sacrifícios feitos pelos judeus, eles tinham, pelos sacerdotes judeus, ele tinha como característica o sacrifício do povo, né? O sacrifício como representante do povo, em vista de retomar, quer dizer, de tentar apaziguar o pecado original.
com Cristo, né, e como Cristo ele assume todos os pecados dos homens de todos os tempos, ele é o sacrifício perfeito. Então, Cristo na cruz, ele é ao mesmo tempo sacerdote e cordeiro. Então, ele é o sacerdote que oferece o sacrifício. E qual é o sacrifício que esse sacerdote oferece? Si mesmo. E esse é o sacrifício, e esse é o cordeiro perfeito, o cordeiro sem manchas. Então, a partir de então, se estabelece uma nova aliança. Então, por isso que se fala da antiga aliança e da nova aliança, né? O Novo Testamento, o Testamento da nova aliança com Deus. É a orientação, a reorientação do povo para uma realidade que antes estava separada. Bem, continuando, né? Outras expressões bíblicas e litúrgicas, né? Sacrifício de expiação, propiciação e reparação pelos pecados, ato de redenção e libertação dos homens, ato que nos justifica e nos reconcilia com Deus. Então, todas essas expressões, elas remetem a esse sacrifício que nos reconcilia com Deus, que justifica os pecados dos homens. Então, Jesus, mais uma vez, ele assume para si, ele se torna o nosso representante, né, o único representante capaz de sanar a nossa dívida. Então, agora entrando, né, cada uma dessas expressões, né? Então, a primeira expressão, Jesus oferecendo a sua vida a Deus na cruz, instituiu a nova aliança, ou seja, a nova e definitiva forma de união de Deus com os homens, que havia sido profetizada por Isaías, Jeremias e Ezequiel. É a nova aliança de Cristo com a igreja, da qual fazemos parte pelo batismo. Então, a salvação do mundo, né? Então, ela já chegou, e a aliança de Deus com o homem, isso daqui, agora eu lembrei a relação com o Evangelho, agora eu só não sei se é de hoje ou de ontem, mas é a relação esponsal da igreja com Deus. Então, Cristo, através da sua cruz, ele sela esse matrimônio entre a igreja. Ele funda a igreja no ato, né? A gente vai ver isso mais para frente, né? Então, Jesus, quando a gente vai falando da igreja, a gente vai ver que é Cristo que funda a igreja, não é Constantino. É Cristo que funda a igreja e a cruz, né? A sua cruz redentora é a aliança, é como se fosse através a cruz as bodas, né? Agora sobre as bodas de Caná, né? Que foram, se não me engano, o Evangelho de ontem é sobre as bodas de Caná. Então, é nesse sentido, a cruz é como se fosse as bodas da igreja com Deus. E esse casamento é eterno. Justamente por isso, porque essa aliança, né, a salvação é a definitiva. Claro, isso daí em caráter geral, em caráter do homem de todos os tempos. Né? Agora, cada um de nós precisa agir também para a sua própria salvação. A segunda expressão, né? Entrando um pouquinho mais sobre a segunda expressão. O sacrifício de Cristo na cruz tem um valor de expiação, isto é, de limpeza e purificação do pecado. Tem também um valor de propiciação e reparação pelo pecado, porque Jesus manifestou ao Pai, com a sua obediência, o amor e a sujeição que os homens tínhamos negado a Deus com as nossas ofensas. E nesse sentido, conquistou o coração do Pai e reparou essas ofensas. Então, ele mais um aspecto da grandiosidade simbólica da cruz, né? Então, Jesus morrendo da cruz, ele expia os nossos pecados, recosturando, criando, né? Se sujeitando a um amor total a Deus Pai,
que nós deveríamos ter tido desde o início. Né? Então, nós, e isso é uma coisa comum, né? Assim, é uma coisa que todos nós experimentamos enquanto pecadores, nós temos uma dificuldade muito grande da obediência a Deus, né? Visto o pecado. O pecado é um ato de desobediência a Deus. É uma coisa que nos segue a vida inteira, mesmo tendo Jesus apagado o pecado original, né? Reconectado com o nosso pecado, apesar do nosso pecado original. Nós continuamos desobedientes. Jesus, pelo contrário, ele foi sujeito, ele foi obediente, foi submisso ao Pai desde o princípio e até o fim dos tempos. A cruz de Cristo é um ato de redenção e libertação do homem. Jesus pagou a nossa liberdade com o preço do seu sangue, isto é, dos seus sofrimentos e da sua morte. E assim nos resgatou do pecado e nos libertou do poder do demônio. Todo aquele que comete pecado torna-se de alguma forma um servo do demônio. A humanidade, antes da cruz de Cristo, era uma serva do demônio. Tanto é que e por que isso, né? Assim, tanto é que existe essa imagem do limbo, né? Ou então da mansão dos mortos. A mansão dos mortos é o local, não existe um local para espírito, né? Mas para a gente entender. Era aquela dimensão, uma dimensão mais próxima da nossa percepção atual. Era aquela dimensão espiritual em que os justos, aqueles que individualmente tiveram uma vida reta, né, que hoje a gente chama de santos, né, que naquela época eram justos, eram chamados de justos. O justo, ele ia para essa dimensão que era a mansão dos mortos. Que não é a presença de Deus. O que é, vamos dizer assim, a graça, né? A graça significa presença, né? Assim, etimologicamente. Então, nós perdemos a presença divina. Nós não tínhamos mais essa honra de estar na presença de Deus. Então, essa redenção ou libertação do homem significa tornar o homem passível de se conectar, de estar diante de Deus novamente. Né? Que antes era impossível, antes da cruz de Cristo isso era impossível. Por mais reto que uma pessoa seja, como Jó, por exemplo, ele não, depois de morto, não veria a face de Deus, né? Como nós hoje podemos ver, né? Hoje também ele pode, porque depois nós vamos ver, né? Mais para frente aqui nessa aula tem uma parte que fala sobre isso, sobre a ressurreição, que Jesus desceu à mansão dos mortos e levou os justos para a face de Deus novamente. Bem, né? Especialmente nas cartas de São Paulo, lemos que o sangue de Cristo nos justifica, ou seja, nos devolve a justiça que perdemos ao ofender a Deus e assim nos reconcilia com Ele. A cruz, juntamente com a ressurreição de Cristo, é a causa da nossa justificação. Deus volta a estar presente em nossa alma, porque o Espírito Santo vem habitar novamente em nossos corações. Então, o sangue de Cristo, isso eu acho que é Santo Agostinho que diz, né? O sangue e a água que jorra do lado de Cristo na cruz é a fonte de todos os sacramentos da igreja. Através do sangue de Cristo que nós comungamos, né, que hoje se faz presente através da missa, e a missa ela está em função disso, né, para que a gente atualize sempre, mantenha presente aquele mesmo sangue que foi derramado na cruz, se mantenha hoje vivo e passivo, que a gente possa comungar, que a gente possa tocar, ele tem essa capacidade de justificar e trazer o Espírito Santo novamente na nossa alma. Como nós somos seres materiais, nós somos seres em movimento, né? Nós somos seres instáveis, nós precisamos sempre estar em contato com aquela carne, aquele sangue de Cristo Redentor. E a missa é a atualização disso. Então, quando nós comungamos,
o Espírito Santo volta aos nossos corpos, né? E santifica também o nosso corpo, porque nós somos seres compostos, somos compostos de corpo e espírito, né? Então, nosso corpo também ele é santificado, né? Ele é justificado, não simplesmente o nosso espírito. Então, quando nós colocamos uma carne santa na boca, na hóstia, nós também estamos santificando o nosso corpo. E fechando agora a ressurreição do Senhor. O sepultamento de Jesus mostra que ele realmente morreu. A sua descida à mansão dos mortos teve também um efeito salvífico. Abriu as portas do céu aos justos que esperavam por Cristo, para que pudessem participar da felicidade eterna em Deus. E o primeiro desses justos é São José, o pai dele. Existe essa fé na igreja de que o primeiro dos justos é São José. Ele ressuscitou ao terceiro dia após sua morte. Jesus ressuscitou para uma nova vida. Sua alma e seu corpo, totalmente transfigurados com a glória da sua pessoa divina, foram reunidos. A alma assumiu novamente o corpo e a glória da alma foi totalmente comunicada ao corpo. Por isso, a ressurreição de Cristo não é um retorno à vida terrena. O seu corpo ressuscitado é o mesmo que foi crucificado e traz as marcas de sua paixão, mas agora já participa da vida divina, com as propriedades de um corpo glorioso. Interessante, né? Porque não é uma ressurreição no sentido de volta a uma realidade meramente humana, né? Meramente material, vamos dizer assim, né? na realidade. Não, ele é a inauguração de uma realidade nova, em que o nosso corpo passa a estar presente na Trindade, a estar presente no céu. Então, isso até é interessante. Se você quiser saber, né, eu acho que, se eu não me engano, a Capela Sistina tem isso. Eu tenho que me aprofundar mais. Mas quando os artistas eles retratam o anticristo, eles pintam a figura de Cristo ressuscitado sem as marcas da paixão. Então, se eu não me engano, Michelangelo fez isso. Eu tenho que confirmar, depois eu coloco lá. Mas uma das figuras do anticristo é exatamente Cristo, a figura de Cristo ali, exatamente como ele é, só que está sem as marcas. Então, a maneira de você reconhecer se o artista está pintando Cristo de verdade ou o anticristo é se ele tem a marca. Justamente porque a marca que fica depois, né, ela é a representação, ela é o sinal de que a transformação foi feita. Então aquele corpo é o corpo glorioso de Cristo. E é o nosso corpo glorioso também que vai ir para o céu. Então a gente não tem essa capacidade como Cristo, né, de depois de morto ir para o céu em corpo também, né? Nós nessa fase, nessa era que nós estamos, antes da parousia, né, que é a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, nós somos separados, nosso espírito do nosso corpo. Mas depois da parousia, que é o Apocalipse, o fim dos tempos de fato, os nossos corpos vão se transformar, vão se unir novamente ao nosso espírito, à nossa alma, assim como o corpo glorioso de Cristo se uniu à sua alma, à sua divindade, à sua alma divina, para a glória. Então hoje a Trindade ela tem o corpo. Só que como esse corpo, a gente não sabe, né, as propriedades de um corpo glorioso. Quais são essas propriedades? Enfim, é uma realidade que a gente ainda não conhece, né? Mas que a gente sabe, o que a gente sabe é o que está nas Escrituras, né? Que ele comeu com ele desaparecia, né? Ele tinha essas propriedades sobrenaturais, né? Metafísicas, de não ter, ao mesmo tempo que ele se materializava, ele comia com os apóstolos, ele desaparecia na frente deles, né? O acontecimento da ressurreição de Cristo
Jesus realmente ressuscitou. Os apóstolos não podiam estar enganados nem ter inventado a ressurreição. Em primeiro lugar, se o túmulo de Cristo não estivesse vazio, eles não poderiam falar da ressurreição de Jesus. Além disso, se o Senhor não lhes tivesse aparecido em várias ocasiões e a numerosos grupos de pessoas, homens e mulheres, muitos discípulos de Cristo não teriam podido acreditar na sua ressurreição, como aconteceu inicialmente com o apóstolo São Tomé. Muito menos poderiam ter dado a vida por uma mentira, como fizeram. Como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, então ele, Paulo, estaria dando falso testemunho de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou. E qual é o sentido teológico da ressurreição? A ressurreição de Cristo forma uma unidade com a sua morte na cruz. Assim como, pela paixão e morte de Jesus, Deus eliminou o pecado e reconciliou o mundo consigo mesmo, da mesma forma, pela ressurreição de Jesus, Deus inaugurou uma nova vida, a vida do mundo futuro, e a tornou disponível aos homens. Pessoal, a nossa chamada já está encerrando, então eu vou voltar aqui e com um novo link, tá ok? Só para a gente concluir. Bem, continuando, então, o sentido teológico da ressurreição a ressurreição de Cristo forma uma unidade com a sua morte na cruz. Então, assim como eu já falei sobre isso daqui, né? Então, adiantando adiante. A ascensão de Cristo ao céu. Com a ascensão ao céu, termina a missão de Cristo, seu envio entre nós em carne mortal para realizar a salvação. Era necessário que, depois da sua ressurreição, Cristo prolongasse um pouco a sua presença entre os discípulos, para manifestar a sua nova vida e completar a sua formação. Esta presença termina no dia da ascensão. No entanto, embora Jesus volte ao céu com o Pai, ele também permanece entre nós, de várias maneiras, e principalmente de forma sacramental, por meio da Sagrada Eucaristia. Sentado à direita do Pai, Jesus continua o seu ministério como mediador universal da salvação. Ele é o Senhor que agora reina com a sua humanidade na glória eterna de Filho de Deus e sem cessar intercede por nós junto do Pai. Envia-nos o seu Espírito e, tendo-nos preparado um lugar, dá-nos a esperança de um dia ir ter com Ele. Então, mais uma vez, né, já tocamos falamos um pouquinho sobre esses detalhes. A gente sabe pela Escritura que, o que a gente sabe sobre o corpo glorioso que nós vamos ter no final dos tempos é a razão pela qual Cristo se permaneceu entre os homens depois da sua ressurreição. Cristo poderia muito bem ter ressuscitado e ido direto para o céu, né? Mas se isso acontecesse, primeiro que nós não teríamos provas, né? E eu digo provas porque essa é uma prova, vamos dizer assim, um argumento, inclusive que o Júlio, né? Ele comenta isso, né? Que é uma da Júlio Chaves, né? Que a gente teve a aula. Ele comenta que é uma das comprovações de que algo aconteceu na antiguidade, né? A diversidade de relatos de uma mesma fonte. Isso indica que aquilo é verdade, né? Que não é invenção de uma única pessoa. Existe também essa teoria, né? Como é o... Eu esqueci qual é o nome técnico, mas é da sugestão coletiva, né? Então, sei lá, uma pessoa começa a olhar para o céu e falar que está vendo alguma coisa. Aí, de repente, várias pessoas se juntam ali, começam a olhar para o céu e todo mundo e se sugere que algo está acontecendo. Então, eu esqueci o nome disso, mas é como se fosse um delírio coletivo.
Quando pessoas ou grupo de pessoas em diferentes partes ao mesmo tempo falam que viram aquilo, e essa informação não poderia ter chegado de um para o outro, é um indício claro, um indício forte, talvez irrefutável, de que aquilo tenha sido verdade. Né? Então, nos evangelhos, né, e depois também ao longo do Novo Testamento, volta a ser mencionado que a ascensão ela foi testemunhada por várias pessoas ao longo do tempo, e o corpo de Cristo, né, o corpo glorioso de Cristo foi percebido, né, por várias pessoas ao longo várias pessoas naquela região, né, da Judéia. Por exemplo, aquela cena famosa dos discípulos de Emaús, né, que não eram apóstolos, né, eles eram discípulos, eles não estavam ali entre os mais próximos de Jesus, mas Jesus apareceu para eles, né, e se transfigurou, ele celebrou uma missa para eles, né. Os discípulos de Emaús, eles tiveram uma missa celebrada pelo próprio Cristo, quando depois de caminhar, depois de dar os discípulos de Emaús, eles são assim, um fato importante, sabe, que a gente não dá tanta bola para isso, né? Mas assim, se a gente para pensar o que aconteceu de fato com eles, eles foram catequizados pelo próprio Cristo, né? Mas não assim, eles não reconheceram ali. Provavelmente Cristo não estava com uma forma habitual, né? Mas eles tiveram eles foram caminhando com Cristo durante muito tempo, e Cristo foi dando uma catequese para eles, revelando como nas antigas escrituras, né, nas escrituras, estava ali a indicação do que aconteceria. Depois da catequese, quando eles param finalmente para ceiar, né, antes de dormir, para passar a noite, Cristo parte o pão para eles, e no partir do pão, eles passam a reconhecer. Então Cristo ali novamente se transfigura na sua forma reconhecível, em que eles reconhecem nele, eles passam a perceber que era Cristo, né? E diante deles, eles comungam, e diante deles Cristo some, desaparece. Como aconteceu em várias outras oportunidades, né? Várias outras cenas. E então aquilo é a imagem é uma missa, né? Então teve a liturgia da palavra, né? Com a homilia, com a apresentação do Antigo Testamento, né? E a homilia. Depois teve a liturgia da Eucarística ali, em que Cristo parte o pão para eles, né? Então, e depois disso, né, eles voltam, mesmo de noite, se não me engano, eles voltam para Jerusalém, não sei se Jerusalém ou para onde, enfim, para onde estavam os outros apóstolos, né, os outros discípulos, para anunciar novamente que Cristo apareceu para eles. Então, durante isso daí foi muito importante para nos dar dados, né? Para nos dar informações que hoje são muito importantes e fundamentam a nossa fé, como essa fé no corpo glorioso, que nós vamos ter a unidade indissolúvel entre o corpo e a alma, a nossa... isso influencia, por exemplo, nas disputas que tem sobre encarnação e reencarnação, sobre toda essa realidade que a gente já passou por isso, né? E por fim, sentado à direita do Pai, Jesus continua com o seu papel de mediador. Ele é um juiz, né? Ele é o juiz, ele vai fazer o julgamento. Ele é o responsável por julgar toda a humanidade. Só que é um julgamento feito por amor. Isso é muito importante. A missão dele é nos salvar. Então, de fato, ele vai fazer de tudo para que nós sejamos salvos. Nós não vamos ser salvos realmente se nós não quisermos. Se nós realmente nós pararmos de fato de lutar para a nossa santificação, nós não perseverarmos,
e nós escolhemos o pecado, né? Então, ele preparou um lugar para nós, né? Um lugar, bem, talvez faça até sentido falar em um lugar no céu, porque nosso corpo vai estar lá. Isso é interessante, né? É um corpo que nós não sabemos como é, mas é corpo, é corporal. O céu também é corporal. Pode não ser aquela imagem que se faz, né, do jardim, uma coisa assim e tudo mais, porque, enfim, é uma realidade diferente, é uma dimensão diferente, mas o que a gente sabe, por conta da ascensão de Cristo, né, dessa fase que a gente chama de Pentecostes, né, que acaba no Pentecostes, né, Pentecostes é justamente esse período de 50 dias, que é contado depois da Páscoa até a Ascensão. Esse tempo, e porque o Pentecostes também, né? Então, Pentecostes é em penta, né? De 50. E aí no Pentecostes, Jesus sobe e envia o Espírito Santo para ficar conosco. Então, o que hoje, vamos dizer assim, a realidade divina que hoje santifica, que está no nosso meio, age sobre nós de maneira direta é o Espírito Santo. Né? Cristo, ele está na nossa presença na comunhão. Mas o que transforma a comunhão no corpo de Cristo é o Espírito Santo. É Ele que nos santifica. Então, Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor e Deus Espírito Santo é o santificador. Então, é o Espírito Santo, a pessoa da Trindade, responsável pela nossa santificação. Fechando, né, esse é o Espírito Santo, o grande desconhecido, como dizia São José Maria Escrivá, a qual nós precisamos recorrer com maior frequência, né? Justamente porque é através dele, através dos milagres que o Espírito Santo faz, que nós vamos conseguir ser salvos, né? Nós vamos conseguir nos preparar nosso espírito para a salvação.